E aí, alunos, aqui é a Bruna de Português e hoje eu vou explicar a apostila Aprender Sempre da segunda série do ensino médio de língua portuguesa. Essa é a parte 2 e vai das questões 8 a 10. Atividade 8. Leitura. Seguem textos informativos sobre os 5 países africanos que têm a língua portuguesa como idioma oficial, exceto Guiné Equatorial. Assim como o Brasil, esses países são ex-colônias de Portugal. Não esqueça de usar o dicionário, físico ou eletrônico, para pesquisar os termos desconhecidos. Depois da leitura, haverá um exercício para fazer sobre estes países. Essa questão é só leitura, mas ela é bem importante porque a 9 e a 10 vão tomar como base essa atividade. 1. Angola. História. Angola é um país localizado na costa ocidental da África. No início do século VI d.C., o povo bantu veio do norte, provavelmente da região da atual República dos Camarões. Chegaram a Angola e impuseram aos boxímanes seus conhecimentos na metalurgia, cerâmica e agricultura. A instalação dos bantu decorreu ao longo de muitos séculos, gerando diversos grupos que se estabilizaram em etnias que perduram até os dias de hoje. Em 1484, entram em cena os portugueses, ao atacarem o Zaire, sob o comando do navegador Diogo Cão. Com esse episódio, passam a conquistar Angola e também outros países do continente africano. A colônia portuguesa de Angola formou-se em 1575, com a chegada do navegador português Paulo Dias de Novaes, que trouxe 100 famílias de colonos e 400 soldados. A sociedade, que era escravagista, passou gradualmente a se preocupar em produzir o que consumia. Em 1850, Luanda já era uma grande metrópole, com estabelecimentos comerciais e que exportava produtos como óleo de palma e de amendoim, cera, goma copal, madeiras, marfim, algodão, café e cacau, entre outros produtos. Angola apresenta baixos índices de desenvolvimento humano, apesar de utilizar as suas grandes reservas petrolíferas para se reconstruir desde o final de uma guerra civil que durou 27 anos, em 2002. Os combates conhecidos são entre o Movimento Popular para a Libertação de Angola, MPLA, liderado por José Eduardo dos Santos, e a União Nacional para a Independência Total de Angola, UNITA, liderada por Jonas Savimbi. A paz parecia reinar em 1992, quando Angola realizou eleições nacionais, mas os combates voltaram a acontecer em 1993. No total, cerca de 1,5 milhão de vidas foram perdidas durante mais de um quarto de século de combates. A morte do Savimbi, em 2002, terminou com a insurgência da UNITA e cimentou o poder do MPLA. O presidente do país, José Eduardo dos Santos, aprovou uma nova Constituição em 2010 e foi eleito para um mandato de 5 anos como presidente em 2012. Outros dados sobre o país. Capital, Luanda. Extensão territorial, 1.246.700 km². Idioma, português. Localização, África Central. Moeda, Kwanza. 2. Cabo Verde. História. A República de Cabo Verde é um país insular, localizado num arquipélago formado por 10 ilhas no continente africano. As ilhas foram descobertas em 1460 por navegadores portugueses. A ilha de Santiago foi a primeira a ser ocupada 2 anos depois. O país tem uma localização estratégica cujas rotas marítimas ligavam Europa, África e Brasil, fazendo com que as ilhas servissem de entreposto, inclusive para o tráfico de escravos que durou longos anos. Com a abolição do comércio de escravos, Cabo Verde entrou em decadência e passou a viver à base de uma economia de subsistência. Europeus livres e escravos que lá viviam fundiram-se num só povo, com uma forma de viver muito própria do local, fazendo emergir o crioulo cabo-verdiano como idioma da comunidade. Com a criação do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, PAIGC, em 1956, iniciou-se uma luta contra o colonialismo visando a independência do país.
Em 1991, foi instituída uma democracia parlamentar com instituições sólidas e comuns numa democracia moderna, fazendo com que o país goze de uma grande estabilidade e paz sociais. Outros dados sobre o país: capital, praia, extensão territorial, 4.033 km², idioma, português, localização, África Ocidental, moeda, escudo cabo-verdiano. Guiné-Bissau. 3. Guiné-Bissau. História. A Guiné-Bissau é situada na África Ocidental. O país é predominantemente de baixa altitude e ligeiramente mais montanhoso no interior. Usa o nome de sua capital, Bissau, para distingui-la da Biné, sua vizinha ao leste e ao sul. Nos séculos XV e XVI, os portugueses comandaram toda a costa ocidental da África. Gradualmente, seu monopólio deu lugar a incursões de franceses, holandeses, ingleses e outras potências europeias. Os franceses pressionaram as fronteiras norte e sul do que hoje é a Guiné-Bissau e colocaram a região de Casamance, no sul do Senegal, sob o domínio francês após o final do século XIX. Os ingleses rivalizavam com a autoridade portuguesa no litoral, particularmente em Bolama. Uma longa disputa entre os dois poderes resultou no domínio português da Guiné-Bissau. Desde a independência de Portugal, em 1974, a Guiné-Bissau experimentou considerável agitação política, com golpes militares, guerra civil e até assassinatos. A instabilidade assola o país. Outros dados sobre o país: capital, Bissau, extensão territorial, 36.125 km², idioma, português, localização, África Ocidental, moeda, franco CFA. 4. Moçambique. História. Moçambique é um país localizado no sudeste da África. Sua capital é Maputo. Conhecida até a independência como Lourenço Marques, a capital é o centro comercial e cultural do país. Seu extenso litoral oferece alguns dos melhores portos naturais da África. Estes permitiram que Moçambique desempenhasse um papel importante na economia marítima do Oceano Índico, enquanto as praias de areia branca são um importante atrativo para a crescente indústria do turismo. Os solos férteis nas zonas norte e central produzem uma agricultura variada e abundante, e o grande rio Zambeze fornece água suficiente para irrigação e a base para uma indústria de energia hidrelétrica regionalmente importante. No entanto, a turbulenta história recente impediu seu povo de desfrutar plenamente dessas vantagens naturais e de desenvolver uma economia estável e diversificada. Ex-colônia de Portugal, Moçambique forneceu produtos minerais e agrícolas a seu governante distante, enquanto recebia poucos serviços em troca. Após a independência, em 1975, o país passou diversos por conflitos internos. Outros dados sobre o país: capital, Maputo, extensão territorial, 799.380 km², idioma, português, localização, África Oriental, moeda, metical. 5. São Tomé e Príncipe. História. São Tomé e Príncipe é um país da África Central, localizado no Golfo da Guiné. Consiste em duas ilhas principais, São Tomé e Príncipe, e várias ilhotas rochosas, incluindo Rolas, ao sul da ilha de São Tomé, e Caroço, pedras etinhosas, ao sul de Príncipe. Descoberta e reivindicada por Portugal no final do século XV, a economia açucareira das ilhas deu lugar ao café e ao cacau no século XIX, todos cultivados com o trabalho escravo das plantações africanas, uma forma que se prolongou até o século XX. Embora a independência tenha sido alcançada em 1975, as reformas democráticas não foram instituídas até o final da década de 1980. O país realizou suas primeiras eleições livres em 1991, mas disputas internas frequentes entre os vários partidos políticos causaram repetidas mudanças na liderança e 4 tentativas de golpe fracassados em 1995, 1998, 2003 e 2009. Em 2012,
3 partidos da oposição combinaram voto para derrubar o governo do ex-primeiro-ministro Patrice Trovoada, mas, em 2014, as eleições legislativas o levaram de volta ao poder. O presidente Evaristo Carvalho, do mesmo partido político que Trovoada, foi eleito em setembro de 2016, marcando um raro exemplo em que os cargos de presidente e primeiro-ministro são ocupados pelo mesmo partido. Outros dados sobre o país. Capital, São Tomé. Extensão territorial, 964 km². Idioma, português. Localização, África Central. Moeda, dobra. E a fonte é o site Países do IBGE. Atividade 9. Produção de infográfico. Depois de ler os textos acima sobre os países africanos, escolha apenas um dos países e desenhe um infográfico sobre ele. Infográficos são textos visuais explicativos e informativos associados a elementos não verbais, tais como imagens, sons, gráficos, hiperlinks, etc. São utilizados com frequência na mídia impressa e digital, tendo como principal função informar o leitor. Então, o que é infográfico? Isso é importante definir antes de começar a explicar. O infográfico é um esquema feito com imagens e palavras. Basicamente, resumidamente, é isso. E aí, aqui tem um modelo, que a gente vai utilizar para explicar como vocês vão fazer. E ele pode ser publicado tanto na mídia impressa, ou seja, em jornais, revistas, principalmente revistas aparece bastante infográfico, e também na digital, em sites. E aí o objetivo é informar o leitor, mas pense no seguinte, se eu for colocar em um site, eu vou ter determinados recursos para colocar no meu infográfico que eu não vou conseguir colocar numa revista. Então, por exemplo, se eu colocar o meu infográfico numa revista, eu não vou conseguir colocar nem sons e nem hiperlinks. Hiperlinks são esses endereços de um site. Vocês percebem que aqui, por exemplo, o cursor está de um jeito e aqui ele tem uma mãozinha. Se eu clicar aqui, eu vou ser direcionado e vou abrir o site, isso é um hiperlink. Então, se eu estiver colocando meu infográfico num site, eu consigo pôr o hiperlink e consigo pôr o som. Mas se eu estiver fazendo meu infográfico numa revista, esses dois recursos eu já não consigo fazer. Como vocês estarão fazendo no caderno, então vocês já, obviamente, descartam sons e descartam hiperlinks. Mas vocês podem colocar imagens, fazer uma ilustração e mesmo gráficos. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é decidir qual é o país. Vocês podem escolher o país africano que vocês quiserem, desses que ele mencionou nos textos. Aqui, para exemplo, eu vou utilizar Angola, mas vocês podem utilizar outros se quiserem. Então, vamos voltar para o texto de Angola e pegar algumas informações, destacar algumas informações que vão ser interessantes de usar no nosso infográfico. Então, vamos fazer primeiro o trabalho de seleção dessas informações. Vamos pegar todas as informações que se referem a datas, porque a gente pode elaborar uma linha do tempo, fica bem legal. Então, vamos grifar. No início do século VI d.C., o povo Bantu veio do norte. Essa é a primeira informação referente à data. Só vamos grifar de uma maneira bem objetiva, tá? Para essa linha do tempo também não ficar muito extensa, quando for escrever ali o texto referente à data. Em 1484, entram ensinos portugueses ao atracarem no Zaire. Então, em 1484, portugueses atracam no Zaire. Depois, a colônia portuguesa formou-se em 1575. Em 1800... vamos escrever aqui. Em 1850, Luanda já era uma grande metrópole. Aqui, desde o final de uma guerra civil que durou 27 anos em 2002. Ele fala que ela foi se reconstruir a partir do momento que essa guerra civil terminou em 2002. Eu confirmei, fiz uma pesquisa, confirmei o período em que terminou a guerra foi 2002, então ela durou 27 anos, ela foi de 1975 até 2002.
Então, na hora de colocar essa informação na linha do tempo, convém colocar a data de começo, 1975, até 2002, né, que aí já fica o período de tempo que durou. Agora, 1992, quando Angola realizou eleições nacionais. E depois, combates voltaram a acontecer em 1993. Morte do Savimbi em 2002. Uma nova Constituição em 2010. E aqui foi eleito para um mandato de 5 anos como presidente em 2012, mas quem foi eleito, no caso, José Eduardo dos Santos. Com essas informações dá para fazer uma linha de tempo. Agora, aqui embaixo, em outros dados sobre o país, com essas informações eu consigo fazer uma tabela. Antes de começar a desenhar com vocês o infográfico, eu vou abrir uma janela no Paint para desenhar como se fosse um lápis mesmo, simulando o caderno de vocês. Só uma observação extremamente importante. Se o infográfico não tiver imagens, não tiver tabelas, não tiver linha do tempo, não tiver gráfico, ele deixa de ser um infográfico e ele passa a ser um mapa mental. Se for só uma palavra aqui no centro, e aí depois que eu for puxando as setas, eu for colocando somente palavras, somente informação em forma verbal, eu chamo de mapa mental. Para ser infográfico, tem que ter informação não verbal, como gráficos, tabelas, imagens, etc. Primeira coisa importante também é ver a disposição da folha. Em formato paisagem, a folha assim, deitada, fica mais fácil de fazer. E é importante também pegar uma folha inteira, e você não fez nada ainda para você ter todo o espaço. Então, eu estou pensando aqui, ó, eu vou colocar no meu infográfico a linha do tempo, e vou colocar também a tabela, e também vou pôr a bandeira de Angola. Então, para fazer a linha do tempo, eu preciso de uma coisa assim bem comprida. Eu preciso de tudo isso aqui, toda essa parte aqui embaixo, comprida para ela caber, né? Então, vamos colocar aqui em cima a partida, né? O começo. Então, fiz aqui Angola, o meu começo. Agora, vamos puxar aqui embaixo a linha do tempo, começando bem no cantinho. Então, agora eu fiz aqui a minha linha do tempo. Eu fui espremendo, né, com medo que não desse espaço, no fim até sobrou um pouquinho. Então, como é que eu fiz? Todas aquelas datas e fatos que nós sublinhamos no texto, eu fui dispondo aqui em ordem cronológica. Início do século VI d.C., 1484, 1575 e o que acontece em cada uma delas. Então, puxei aqui as setinhas e fiz a minha linha do tempo. As datas eu coloquei em itálico, né, para deixar diferente do fato. Aí no caderno de vocês podem passar uma marca-texto, uma data, ou mesmo mudar a cor da caneta, que aí já dá um destaque legal. Agora sobrou todo esse espaço para que eu faça a tabela e coloque também a bandeira. No caso, a bandeira vocês vão ter que desenhar. Ou se quiserem também, se puderem e quiserem, dá para imprimir. Eu coloquei aqui nesse canto a minha tabela e deixei aqui um espaço para pôr a bandeira. Agora eu coloquei a bandeira e com isso o meu infográfico está pronto. Se vocês quiserem colocar mais alguma informação, vocês podem também. Se vocês quiserem fazer com algum outro país, vocês podem também. Esse é só um modelo para dar de exemplo de como construir um infográfico. Atividade 10. Produção textual. Você deverá redigir um texto do gênero publicitário a partir dos passos a seguir. 1. Imagine que você trabalha em uma agência de turismo e tem que elaborar um texto como se fosse uma publicidade a ser publicada no site da empresa, com cerca de 10 linhas, sobre um dos países africanos pesquisados. 2. O texto será construído com base nas informações pesquisadas nas aulas anteriores sobre o país. 3. Nesse texto, deve conter 2 metonímias de diferentes tipos, conforme os exemplos mais abaixo. 4. O texto deve ter caráter persuasivo, visto que se trata de um texto publicitário sobre o país. Alguns tipos de metonímia. A. O autor pela obra.
Os alunos leem Mia Couto, os livros de Mia Couto. B. O continente pelo conteúdo. Saboreamos um prato angolano, a comida angolana que estava no prato. C. A parte pelo todo. Pés descalços caminhavam pelas praias em Cabo Verde. Pessoas caminhavam. D. O singular pelo plural. O guineense é simpático e receptivo. Os guineenses. E. O instrumento pela pessoa. O chitende entrava e saía dos bares moçambicanos. O tocador do instrumento musical chamado chitende. Caso haja necessidade de saber mais sobre esta figura de linguagem, a metonímia, o site a seguir pode ajudar. Explicações sobre os tipos de metonímias e outras figuras de linguagem. Texto publicitário sobre o país. Exemplo para iniciar o texto. Venha conhecer Angola. Nosso país tem... Aqui, então, vocês têm este espaço para escrever um texto publicitário de cerca de 10 linhas, sem problema se for 9 ou se for 11, sobre Angola. Então, vocês vão estar fazendo como se fosse um panfleto para divulgar o país e atrair as pessoas para conhecer o país. Eu vou usar Angola como exemplo de novo, mas vocês podem escolher. Se quiser fazer sobre Cabo Verde, ou sobre São Tomé e Príncipe, ou qualquer um dos outros países que foram exemplificados nessa apostila, pode, a escolha é de vocês, tá? Então, vocês têm que pensar o seguinte, primeira coisa que esse texto precisa ter, ele precisa ter duas metonímias. Ele deu aqui alguns exemplos. Então, por exemplo, ó, saboreamos um prato angolano, é um exemplo de metonímia. Olha essa outra aqui, ó, que dá para aproveitar também. O guineense é simpático e receptivo, tá? Então aqui você não vai comer o prato angolano, você não come o prato, você come a comida que está no prato. Então é uma metonímia. E aqui quando ele fala o guineense, ele está querendo dizer os guineenses, tipo todo mundo de uma maneira geral, generalizando no país. Então também é uma metonímia. Não vou me deter muito em explicar o que é metonímia, que não é o objetivo, mas a gente pode adaptar esses dois aqui como exemplos para colocar de metonímia no texto. Então, pensem no seguinte, se é um texto publicitário, ele tem que ter verbos no imperativo. O que são verbos no imperativo? Olha só esse aqui, venha. É um verbo que está dando um comando, que está dando uma orientação, que está dando uma ordem, que está falando o que você tem que fazer. Textos publicitários usam muito isso, então vocês podem colocar venha conhecer Angola, conheça Angola, aproveite Angola, passeie em Angola. No caso daqui dessa metonímia, ao invés de saboreamos, saboreie um delicioso prato angolano. Vocês podem colocar mais ou menos assim, tá? Sempre usando os verbos no imperativo. Então, aqui no caso dessa metonímia que eu usei como exemplo, vocês podem trocar o guineense por o angolano. Aí já tem mais uma metonímia pronta. São dois exemplos, vocês podem criar as próprias metonímias, tá? Que são sugestões, ok? Então, dois pontos importantes, tem que ter duas metonímias e tem que ter os verbos no imperativo. Terceiro ponto importante é, vocês precisam fazer pesquisa para elaborar esse texto. Por quê? Esse texto foca no turismo, no que o país tem de interessante para fazer para atrair o turista. Os textos que nós temos como apoio aqui nesse material, na apostila, eles falam sobre a história dos países, então eles não vão ser úteis. Então vai ter que fazer uma pesquisa no Google e procurar sobre o turismo do país. Então vamos lá, por exemplo. Então eu digitei aqui, turismo em Angola, vamos abrir esse resultado e ver o que tem para fazer lá. Porque sem saber o que tem para fazer lá, eu não consigo criar o meu texto. Está carregando, vamos lá. Então, apareceu aqui as principais atrações, vamos clicar em ver tudo para ver melhor. Aí aqui tem vários exemplos, ó. Formações geológicas, Tandavala, mirantes, Miradouro da Lua, museus especializados, Fortaleza de São Miguel, pistas e trilhas para corrida, Avenida 4 de Fevereiro, cachoeiras, Calandula Falls, e assim por diante. Então, eu posso pegar e utilizar isso aqui como exemplo e dizer, por exemplo, venha tomar um refrescante banho nas cachoeiras Calandula Falls. Posso colocar no meu texto. Ou então, venha caminhar e correr na pista Avenida 4 de Fevereiro, por exemplo. Venha conhecer o mirante Miradouro da Lua.
Aproveite as formações geológicas de Fundavala e assim por diante. Então, com isso, vocês já têm uma referência para elaborar o texto publicitário de vocês. Então, foquem nisso. 2 metonímias, verbos no imperativo e fazer a pesquisa e colocar ali opções de passeios, de lugares para conhecer no país escolhido, ok? Então, com isso, a gente termina aqui a segunda parte dessa apostila. Muito obrigada a você que me assistiu até aqui. Se você gostou, deixe seu like, que ajuda bastante o canal. E também compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Logo vem a parte 3 e até a próxima!